Olha só, pessoal, a gente tinha parado falando daquela brincadeira que é meio complicado você entender ela bem direitinho, que seria justamente as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, durante os diversos anos de mandato de um governante, certo? Então, o que acontece? Existem leis, como a gente viu, que estarão em vigor, em exercício, e terão leis que estarão sendo elaboradas, certo? E a gente acabou descobrindo que apenas no terceiro ano de mandato é que o orçamento é feito a partir das ideias do novo governante. Então, vamos estruturar, certo? Cada ano, o que acontece em relação ao orçamento que está sendo criado naquele ano. Então a gente vai chamar isso, vai intitular isso de leis orçamentárias nos anos de mandato. Continua sendo aula da parte das leis orçamentárias, LOA, LDO e PPA. Então vamos lá, ó, no nosso primeiro ano, tá? Então, ó, no primeiro ano de mandato, o que nós temos no primeiro ano de mandato de um governante, tá? Então vamos lá. No primeiro ano de mandato do governante, o orçamento em exercício foi elaborado pelo governante anterior. Ou seja, ele foi criado no exercício anterior. Lembra, a Lei Orçamentária Anual, LOA, Orçamento Público, ela é elaborada em um ano e entra em exercício no ano seguinte. Ou seja, no primeiro ano, seja ele qual for, vamos dar um chute aqui, 2004. O orçamento de 2004 ele foi elaborado em 2003. Se é o primeiro ano de mandato do governante, o orçamento foi criado no ano anterior. Se ele é um novo governante, o orçamento que está em exercício no primeiro ano de mandato, ele foi elaborado por quem? Ele foi instituído pelo antigo governante. É claro que baseado no PPA deste governante. Então, ó, pelo governante anterior, a partir das ideias do governante anterior, certo? Então foi aquele caso que nós vimos lá do Lula. No primeiro ano de mandato dele, o orçamento que está em exercício não tinha sido elaborado por ele. Tinha sido elaborado por quem? Pelo nosso amigo chamado Fernando Henrique Cardoso. Agora, lembra disso. O Fernando Henrique Cardoso, quando ele elaborou, ele tem que elaborar a LOA sempre baseada numa LDO. A LDO que está em exercício no ano, ela é elaborada no mesmo ano. Ou seja, no quarto ano de mandato do Fernando Henrique, o que ele fez? Ele elaborou o orçamento que entraria em exercício no primeiro ano de mandato do Lula. Essa LOA que foi criada para o primeiro ano de mandato foi baseada numa LDO, que entrou em exercício no último ano de mandato do FHC e que foi elaborada no mesmo ano. Ou seja, a LDO, lembra daquela hierarquia, a LOA segue a LDO e a LDO segue o PPA. Então, a LOA do último ano de mandato do FHC, que ele criou para o primeiro ano do mandato do Lula, ela foi elaborada a partir da LDO. LDO de quem? LDO que estava em exercício quando? A LDO que estava em exercício no quarto ano de mandato do FHC, que foi baseada no quê? Num PPA que estava em exercício. Qual PPA que estava em exercício no último ano de governo do FHC? O PPA que ele criou, que esboça as diretrizes, objetivos e metas do governo do FHC. Então é por isso que a gente colocou aqui, ó, o orçamento em exercício no primeiro ano de mandato
foi elaborado pelo governante anterior a partir das ideias deste governador, ou seja, deste governante, que no caso seria o FHC, tá? Então vamos lá, agora vamos para o segundo ano de mandato. Vamos descobrir como é o orçamento do segundo ano de mandato. No segundo ano de mandato, qual o orçamento, pensa na tua cabecinha, qual o orçamento que estará em exercício? Ó, o orçamento em exercício foi elaborado pelo novo governante. Foi elaborado pelo novo governante, mas a partir das ideias do governante anterior. O que isso nos representa? Vamos lembrar, ó. Seguinte, segundo ano de mandato do Lula. Qual o orçamento que está em exercício? O que foi criado no ano anterior. O ano anterior ao segundo ano é o primeiro ano de mandato. Então, se é o primeiro ano de mandato, como o Lula já estava no governo, e o orçamento que foi criado para o segundo ano, ele foi elaborado no primeiro ano, ou seja, pelo próprio Lula. Mas você tem que lembrar sempre, o orçamento ele é elaborado a partir de uma LDO e a LDO tem que estar em concordância com o PPA. Então é o seguinte, a LDO do segundo ano, ela está concordando com quem? Com o PPA, que ainda não está em exercício? Porque no segundo ano de mandato, o PPA que está em exercício já vai ser o do Lula, que ele criou no primeiro ano de mandato. Só que o orçamento se baseia, ele foi elaborado no ano anterior, no primeiro ano. Como ele foi elaborado no primeiro ano, o PPA que estava em exercício ainda era o PPA do FHC, tá? Então vamos lá, ó, no segundo ano de mandato, o orçamento em exercício foi elaborado quando? Sempre no ano anterior, no primeiro ano de mandato. E a partir do quê? A partir das ideias do PPA. Mas o PPA que estava em exercício no primeiro ano não é o PPA do Lula, é o PPA ainda do governante anterior, tá? Então, ó, vamos chamar a atenção aqui, ó. O orçamento em exercício no primeiro ano de mandato foi elaborado pelo governante anterior. E a partir do quê? Das ideias do governante anterior, tá? Essas ideias do governante anterior é justamente o quê? O PPA, tá? Agora, no segundo ano de mandato, o orçamento em exercício foi elaborado por quem? Pelo novo governante, mas a partir das ideias de quem? Do governante anterior, ou seja, ainda a partir do PPA do anterior. Vamos lá, terceiro ano de mandato. No terceiro ano de mandato, vamos lá, a mesma coisa, nós teremos um orçamento em exercício, certo? Esse orçamento que estará em exercício, o orçamento em exercício, em vigor, tá? Foi elaborado por quem? Espera aí, vamos raciocinar para a gente não ficar decorando coisa. O orçamento é a LOA. Então, a LOA, ela é elaborada quando? Ela é elaborada sempre no ano anterior
a sua execução. Ou seja, se nós estamos no terceiro ano, ela foi elaborada quando? No segundo ano. Se é no segundo ano, então ela foi elaborada, certo? O orçamento foi elaborado pelo novo governante, a partir das ideias do novo governante. Tá? Então vamos lá, ó. O orçamento em exercício. Quando que ele é elaborado? No exercício anterior. Nós estamos no terceiro ano de mandato do Lula. Então foi no quê? Ele foi elaborado no segundo ano de mandato. Se ele foi elaborado no segundo ano de mandato, o que nós tínhamos em exercício? Nós tínhamos o PPA elaborado por ele no primeiro ano de mandato e que entrou em exercício quando? No segundo ano. Então esse aqui já é o PPA de quem? Aqui em exercício o PPA é do Lula, tá? No primeiro ano de mandato o PPA em exercício é do FHC. Então o que acontece? O orçamento, ele sempre regride. Então o orçamento é baseado no ano anterior, no segundo ano de mandato. O orçamento é baseado no LDO, que é baseado no PPA. Então as ideias é o que nós chamamos de PPA. Então o orçamento do terceiro ano de mandato baseou-se nas ideias de quem? Nas ideias que é o PPA. Mas o PPA que estava em exercício no ano que o orçamento foi elaborado. Ou seja, quando? No segundo ano de mandato. No segundo ano de mandato, o que nós tínhamos em exercício? O PPA de quem? O PPA que foi elaborado pelo quê? Pelo Lula no primeiro ano de mandato e entrou em exercício no segundo ano de mandato, tá? Então, ó, o orçamento em exercício foi elaborado por quem? Pelo novo governante, a partir das ideias do novo governante, certo? Essas ideias, lembrando sempre que é, na verdade, o que nós chamamos de PPA. Então, ó, a última vez para vocês fixarem isso, ó, no primeiro ano de mandato, certo? Então, ó, o que está em exercício? Exercício de quem? Em exercício, nós vamos ver cada ano o que está em exercício. Em exercício nós temos a LOA, o PPA, certo? Do o quê? PPA que foi elaborado por quem? Pelo governante anterior. GA aqui vai significar governante anterior para nós, tá? Agora, ele criou o quê? Um PPA no primeiro ano de mandato dele e entrou em exercício no segundo ano de mandato do governante anterior, tá? Então, no primeiro ano de mandato do novo governante, o PPA que vai estar em exercício não é o que vai ser criado por ele, e sim o que foi criado pelo governante anterior. A LOA, ou a LDO, no primeiro ano de mandato, é criada pelo quê? Pelo novo governante. NG aqui vai representar novo governante. E a LOA? A LOA do primeiro ano que estará em exercício, ela é elaborada no ano anterior. Como ela é elaborada no ano anterior, o que vai significar? Vai ser a LOA do governante anterior. Então, quando a gente fala aqui, ó, o orçamento em exercício, o orçamento em exercício é justamente isso aqui, ó. O exercício está aqui, ó. Então, a LOA, que é o orçamento, foi criada por quem? Pelo governante anterior, tá? No segundo ano de mandato. No segundo ano de mandato, nós teremos um PPA, certo? Qual PPA que vai estar em exercício, certo? O PPA que vai estar em exercício, ele foi criado quando? Olha, no primeiro ano de mandato, o governante elabora o PPA, que só entra em exercício no ano seguinte. Nós estamos no segundo ano. Então, o PPA que está sendo elaborado,
o PPA, desculpa, que está em exercício é justamente o que foi elaborado quando? No primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato do novo governante. Então aqui nós temos em exercício o quê? Um PPA de quem? Do novo governante. Uma LDO do novo governante. Agora, a LOA também foi o quê? Também foi criada em quê? Pelo governante o quê? Pelo novo governante. Agora, preste atenção. A LOA que foi criada, certo, por esse novo governante, ela entra em exercício só no ano seguinte. Então, se nós estamos falando no segundo ano de mandato, ela foi elaborada quando? No primeiro ano de mandato. Se ela foi elaborada no primeiro ano de mandato, ela é baseada no PPA que estava em exercício. Qual o PPA que estava em exercício? O do governante anterior. Embora tenha sido no segundo ano elaborada pelo novo governante, é baseado no PPA de quem? No PPA que estava em exercício no primeiro ano de mandato, que é o PPA de quem? Do governante anterior. No terceiro ano de mandato, para fechar isso aqui, tá? No terceiro ano de mandato, qual o PPA que está em exercício? É o PPA do novo governante, beleza? A LDO, nele também faz o quê? Todos os anos, esse novo governante estará fazendo uma LDO, enquanto durar o mandato dele. E a LOA? A LOA que está em exercício é a LOA do novo governante, certo? Então vamos lá. Então a LOA, que é o que nos interessa, que é o orçamento público, ela é criada quando? No ano anterior. Então ela foi criada quando? No segundo ano de mandato, tá? Aquela LOA do terceiro ano, ela foi elaborada quando? No segundo ano. Se ela é elaborada no segundo ano, ela é baseada numa LDO. LDO que tinha sido criado no mesmo ano, ou seja, por quem? Pelo novo governante, assim como a LOA, aqui no segundo ano. Mas é o orçamento que está no terceiro ano. Então, ela foi criada no segundo ano, a partir da LDO do novo governante, e além disso, no PPA que estava em exercício. PPA em exercício do segundo ano é justamente o do novo governante. Traduzindo, apenas no terceiro ano de mandato é que você descobre quem é o governante. Por quê? Porque só no terceiro ano é que a LOA foi criada pelo novo governante a partir do quê? Das ideias desse novo governante, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem uma coisinha, tá? Toda vez a gente tem que pensar assim, ó, o PPA, ele determina prioridades a serem executadas, objetivos a serem alcançados em 4 anos. O que acontece? O PPA, ele mostra de forma o quê? De forma organizada, como vão ser os objetivos a serem alcançados, já divididos nas prioridades. O que você acha, cara? Olha, durante o primeiro ano, durante o segundo ano, durante o terceiro ano, ou durante o segundo ano, durante o terceiro ano, o PPA é baseado nas ideias dele, certo? Então, o que acontece? Como ele é baseado nas ideias do novo governante, ou a partir do terceiro ano de mandato, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um orçamento baseado nas prioridades. Como ele já sabe que as prioridades dele ainda vão continuar no próximo governante, para o próximo governante, o que vocês acham? Ele vai definir as prioridades de maior nível de dificuldade para serem executadas durante o mandato dele ou deixar isso aí para o próximo governante? Deixar para o próximo governante. Então, no primeiro ano de governo do Lula, não sei se vocês vão lembrar disso, ele falou assim na televisão: ainda estamos resolvendo o que foi proposto pelo governo anterior. Ele não estava mentindo em nenhum momento, tá certo? Porque a gente acabou de ver que o orçamento que o Lula fez, ele só foi baseado nas ideias do Lula só no terceiro ano de mandato. Então, o que isso significa? Que quando um governante se reelege, na verdade ele está deixando os pepinos para ele mesmo, certo? Existe um velho ditado aqui que talvez você entenda agora. Eles falam assim, ó, que o último que sair apaga a luz. Por quê? Como ele joga as prioridades mais difíceis para o próximo governante, então o último que sair apaga a luz. Então quando o cara se reelege, ele acaba deixando o problema para ele mesmo no próximo governante. Por isso aqui que a gente entendeu, tá? Dá uma olhadinha,
fixa legal esse quadro, copia para o teu caderninho, tá? Para que a gente tenha isso aí, que você tenha tudo isso aqui na sua cabecinha, tá? Essa pergunta aqui, tá? Do terceiro ano de mandato, ela normalmente cai como afirmativa. No terceiro ano de mandato, o orçamento foi elaborado pelo novo governante a partir das suas ideias, justamente como está escrito aqui no quadro, tá? Cuidado, porque eles têm mania de falar que é no segundo ano que o orçamento já é criado a partir das ideias do novo governante. Isso é mentira, tá aqui escrito. A partir do governante, o quê? Anterior, tá? Dá uma fixada nesse quadro, por favor, e copia no teu caderno, tá? Não esquece de copiar, não.